E aí eu quero saber o seguinte, vocês estão usando as perguntas que eu passei? As perguntas, elas tiram a gente daquele lugar, né, de não ter uma resposta, né, de uma conclusão, de um ponto de vista fixo, e ela nos abre um campo de possibilidades. Então, eu amo fazer as perguntas, eu sempre faço, e as perguntas nos abrem possibilidades que antes nós não víamos, que só estávamos na nossa finitude, né? No que nós acreditamos como possível, como certo, e esquecendo que somos, né? Um deusinho, uma deusinha, vivendo essa experiência aqui na Terra, e aí nós acabamos esquecendo disso. Então, as perguntas fazem muita diferença. E eu tenho usado e tenho visto na minha vida, sabe? Muitas transformações. Então, eu quero que vocês usem para vocês serem cientistas, né? Vocês mesmos experienciarem isso na vida de vocês. Então, no entanto, apenas fazê-lo sentir-se melhor. Vamos jogar o jogo. A partir desse momento, eu declaro merecedor pelo resto da sua vida. Aceito, recebo! Aí ele diz, se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros. Realmente, né? Nós somos seres infinitos, né? E nós ainda usamos tão pouco das nossas capacidades, né? Do nosso poder mental. A gente usa tão pouco, a gente está tão limitado ainda. E existem tantas coisas que a gente pode usar e acessar, né? E um dos caminhos é o conhecimento, né? Porque você só consegue mudar aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não tem como mudar. Então, eu sempre trago algum estudo de livro, porque eu acho que o conhecimento é poder, acho que o conhecimento liberta. Então, eu tô sempre me autodesenvolvendo. E aí eu vou trabalhando essa musculatura, né? Que no cérebro não tem um músculo, mas é como se fosse uma musculatura que a gente precisa fortalecer. Então, assim, nós somos o quê? Nós somos um programa sendo repetidos durante anos, que foi formatado pelos nossos pais. E aí, se aquele programa que nós temos, nós não gostamos, não está alinhado com quem nós queremos ser, nós temos que mudar, né? Colocar um novo programa no lugar. E aí, realmente, se a gente nasce numa família que coloca o nosso tamanho de 3 metros, o carvalho vai ser bem maior do que a gente. Mas se a gente começa a fazer busca, né, de autoconhecimento, da física quântica, todas essas coisas que eu tenho proposto aqui no canal, a gente pode realmente crescer muito mais até do que um carvalho. Antes de começar aqui o estudo do livro, eu estava dando uma lida no Kybalion e eu quero trazer muito esse estudo para cá. Porque é um estudo do Antigo Egito, sabe? E lá são conhecimentos tão poderosos que a gente não tem acesso, que a gente não usa na nossa vida, né? A gente vai se perdendo tanto. Olá! Olá, Ney! Boa noite, seja bem-vindo, Nas perguntas estão todas as chaves, pois é. Por isso que a gente, assim, né, muitas das vezes quer a resposta de alguém, mas se a gente entra nas perguntas, a gente pode achar muitas respostas. O problema é que, às vezes, Ney, nós fazemos perguntas muito limitadas ainda, né, dentro do nosso ponto de vista, do que nós somos capazes, somos merecedores. Por isso eu gosto das perguntas que eu coloquei lá para vocês, que elas são perguntas abertas e elas expandem muito. Então, por exemplo, uma pergunta... como posso me sobrecriar hoje? Então, o que significa sobrecriar? É ser melhor hoje do que eu fui ontem, sabe? É me criar sobre quem eu sou. Então, a partir de quem eu estou, me sobrecriar. Então, eu adoro essa pergunta. E a gente vai mandando, então, essas perguntas e as respostas vêm. É incrível, parece que é como se a gente estivesse seguindo um caminho, né? E é lindo isso, porque as respostas vêm, existe uma sincronicidade muito, muito grande. Então eu estava começando a estudar o Kybalion e os antigos ensinamentos, né? Que Jesus estava por lá também, muita coisa escondida, né? Então lá no Egito, com certeza ele bebeu um pouco daquela água. Então tinha os ensinamentos herméticos, né, que eram fechados, que eram ensinados de mestre para discípulo ao pé do ouvido. E aí, para não se perder, eles colocaram, né, no livro e tal. Então, Hermes Trismegisto vem de iniciado 3 vezes. Então, é muito conhecimento. E aí eu comecei a dar uma pincelada antes da gente começar aqui. Eu quero muito fazer esse estudo porque ele expande demais. E quantos filósofos eram sábios, né?
A gente vive hoje numa sociedade que não pensa e que compra tudo muito pronto, né? Então, os filósofos falavam, né, sobre o conhecimento, conhece a ti mesmo. Então, quando a gente se conhece, que a gente sabe das nossas forças, das nossas fraquezas, a gente começa então, inclusive estava hoje no livro que eu fiquei apaixonada, que os alquimistas, né, eles eram pessoas que estudavam os ensinamentos herméticos e eles, para a igreja, né, que tinha muito preconceito que o homem tivesse sabedoria, eles faziam então esses estudos fechados lá e eles diziam que eles estavam tentando transformar chumbo em ouro, mas na verdade não era isso, né? Era transformar o homem, né, em um ser humano muito melhor, muito mais sábio, muito mais evoluído. Então os estudos deles eram estudos herméticos e não era para fazer chumbo virar ouro. Então eles falavam isso porque para aquela época o homem que buscava dinheiro não tinha o menor problema, mas o homem que buscava conhecimento, né, sabedoria, não era interessante, porque o controle, né, dos nossos conhecimentos, quanto mais ignorantes nós fôssemos, mais pagadores de impostos nós éramos, ou somos, né? Ainda somos, né? Na verdade, mudou tão pouco, né? Então, eu me sinto já, assim, muito feliz por ter esses conhecimentos, porque eu saí, né, desse sistema de laboratório, né, onde a gente trabalha para pagar contas e impostos. Eu construo a minha vida dentro do que é importante para mim, saí do senso comum, faço as perguntas, entro no meu lugar de criadora da minha realidade, sabe? Então, assim, tudo isso com conhecimento. Então, né, naquela época as pessoas eram queimadas na fogueira, né? As mulheres eram tidas como bruxas e os conhecimentos tinham que ser muito escondidos. Mas a gente tem isso aí hoje, né, ao nosso alcance. E aí uma coisa muito linda que estava falando no estudo do livro, que foi até de um canal maravilhoso de filosofia, que eu adoro, esqueci o nome agora, mas ela estava falando que é muito interessante, né? Essa coisa assim, sabe? Estamos na página 110. Essa coisa da gente tá numa sociedade que está um pouco perdida, né? Sobre todos esses conhecimentos aí, milenares, e que a gente está trocando, invertendo, né? Os nossos valores, princípios e tal. E que a galera tá muito perdida, mas que sempre tem, né, as pessoas que buscam a sabedoria e que elas vão levar a sabedoria para frente e vão aparecer as pessoas que querem aprender. Então, assim, eu fico muito feliz em saber disso, porque eu me sinto uma buscadora, né, de sabedoria, de conhecimento, e eu quero sempre saber por que eu tô vivendo isso, sabe? Eu não acho que a gente viva as coisas assim porque é assim. Pra mim tem que ter uma explicação. O universo, ele tem lógica. O universo, ele tem uma sabedoria, né? Então o Kybalion, ele fala das leis, né, universais, e que todo o universo é regido por leis. E, cara, quando a gente sabe de certas leis, nossa, a gente pode usar isso a nosso favor, é tão maravilhoso, né? E não vejo por que não saber disso. Então,